Escrevo em nome da minha esposa, Rosália, e de mim. Estamos muito preocupados com nossos 3 filhos. Gabriel, de 5 anos, Daniel, de 7 anos e Mônica, de 6 anos. Obrigado, Rafael. E obrigado você, Rosália, por assistir os nossos vídeos, viu? Fico muito agradecido mesmo. Daniel tem apresentado grande dificuldade em matemática, com notas consideravelmente baixas. Gabriel demonstra muita ansiedade e não consegue concluir as tarefas escolares. A Mônica, por sua vez, é uma menina aplicada, mas fala pouco e tem chegado triste em nossa casa ultimamente. Qual o profissional adequado para fazer uma boa avaliação completa e precisa de cada um deles? Pergunta muito relevante. Muito. Primeira coisa também, né? Qual escola que eles estudam, também trocar ideia com os professores, como é que tá, né? Psicologicamente, se eles estão tristes assim na escola também, ou quando voltam para casa. Como é que tá também o relacionamento dos pais? Está tranquilo? Eles estão conseguindo ter tempo, presença? Ou não? A vida está muito agitada, que a gente sabe. Parece que sim. Parece né? que sim, porque ele escreve a carta em nome da esposa, Sim, que existe uma interação. Existe uma interação. Os dois estão preocupados com as crianças, né? Isso, a mãe também, né? Então, assim, essa coisa da interação e também, assim, da interação social é outra coisa. Como é que as crianças estão convivendo com outras crianças? Estão saindo, estão se divertindo, estão confinadas? Mas qual o terapeuta que ele devia procurar pela primeira vez? Olha, eu acho que um psicólogo, assim, um né? psicólogo pode ser procurado, sim. Acho que é Ele conversaria importante com para o conversar, psicólogo, porque já que está vendo ansiedade, que aí o psicólogo ia ver cada um e de acordo com a dificuldade ela ia orientar um profissional adequado para aquela criança. Às vezes é só psicológico mesmo, às vezes é um problema, às vezes pode ser que tenha, né? Aí a gente tem que ver detalhes, assim, isso que eu falei, como é que está indo na escola, né? Pelo que eu entendi, não está indo bem, um deles, né? Um deles tem dificuldade em matemática. De matemática. Tem notas horríveis em matemática. O outro não consegue terminar as tarefas. Começa e para, começa e para. Não dá continuidade. Às vezes um outro modo, né? Porque também isso é muito difícil na escola, adaptar as metodologias, né? Eu tenho um caso de uma criança que ela foi alfabetizada, foi diagnosticada com TDAH, e ela foi alfabetizada na piscina. Né? Como assim na piscina? Porque ele era muito agitado e gostava de nadar, então a mãe tinha condições, né, em casa com piscina, contratou um professor particular que nadava com ele, jogava as letras, né, embaixo da piscina, ele pegava e foi sendo alfabetizado assim. Que legal, que loucura, né? Que você vê como é que você... como é que cada criança é uma criança. Então, assim, o exercício da criatividade, entender, como você falou, cada criança, né? Então, o que está com dificuldade em matemática, será que a metodologia precisa, não? Será que um professor particular ajudaria? Ou não, então vai tentando, né? O psicológico é importante ver como é que está. Se ele for de uma escola pública, aí o negócio fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Mais difícil. Que aí vem a questão, né, de financeira, de recursos, né? E fora que também, isso, como, que aí eu falei das políticas públicas. Existe uma fila imensa de SUS, crianças para ser diagnosticada, aí na escola, uma professora toma conta de uma sala com 40, às vezes 20 alunos, como é que ela vai tomar conta de uma criança autista? É verdade. Quer dizer, fora isso que eu da realidade. É uma pressão, né? Eu acho que os nossos governantes já tinham que estar começando a pensar uma outra forma, outras metodologias da gente fazer com que o futuro do nosso país, né? Depende disso. Com certeza. A educação ela é muito importante. E você vê que são os piores salários que nós temos são dos professores. Quer dizer, então fica difícil, né? O governo agora parece que está dando uma bolsa agora, mas não adianta dar bolsa, tem que dar salário, né? Tinha que mudar isso e a criança também, aí no caso, né, eu questiono assim para esses pais, assim, brincadeiras, será que eles estão entendendo cada realidade do filho, de cada filho? Porque cada filho é diferente também de um, né? Então, assim, um gosta mais do que, o que o outro, qual a necessidade deles? Aí, às vezes,
às vezes não, é muito comum, né? Que, por exemplo, quando vai criança lá no meu consultório, que eu atendo a criança, mas depois eu vou ter que atender os pais, né? Porque tem coisas que você vai regularizar com os pais, dar uma Eu mexida. tive uma infância que Uhum. a minha infância foi maravilhosa, porque eu brincava de carniça, eu brincava de pique-esconde, eu brincava de amarelinha, eu brincava de casinha com a minha irmã, entendeu? Aham. Eu era o médico, às vezes eu era o pai. É esse exercício da imaginação, da criatividade que está faltando também. Eu soltava pra a criança. pipa, minha irmã soltava a pipa comigo. A criança fazia entendeu? pipa, né? Então ela Isso, construía, quer dizer, o próprio brinquedo, construía, né? Você falou tudo, né? Então a gente tinha toda uma participação. Na época da Páscoa, agora que nós estamos na Páscoa, meu pai, ele pegava ovo de galinha, porque a gente era uma família grande, 13 filhos, né? E aí, o que acontece? Ele botava o ovo, cozinhava o ovo, pintava e escondia o ovo e a gente tinha que caçar os ovos. Esconde. Esconde. Quente e frio, né? Quente e frio. Meu pai, na época do 1º de abril, meu pai, ele fazia isso com os vizinhos. Ele fazia um pastel e enchia de algodão e oferecia: ô vizinho, vim trazer um pastel para você. Aí quando o vizinho ia comer o pastel estava cheio de algodão. Ele, 1º de abril. É isso aí. Então tinha toda aquela brincadeira, aquela coisa lúdica, né? E que hoje praticamente se perdeu. Né? Assim, eu diria que a gente precisa recuperar a infância. Não se perdeu, né? Mas recuperar. Recuperar. É aquilo que você falou, quando afastou o celular, era a época da agora a gente começar a introduzir as brincadeiras nas escolas. Nas escolas. Né? Quer ver uma coisa que provoca ansiedade na criança? Você falou de afastar o celular? Às vezes muitas crianças estão correndo isso. Levam o celular para a cama. Ficam, aí vão dormir com o celular, acordam cansadas, começam a ter problemas de vista que não tinham com a idade, estão aumentando. Se lembra do pular corda? Era gostoso. Era gostoso. Eu tive uma infância maravilhosa. Sim, de brincar, de se ralar, né? Ralar. De subir em árvore, de... Eu chegava da escola, a minha mãe falava assim: você não tem jeito, porque eu chegava a roupa toda suja. Porque eu subia no pé de manga, eu subia no pé de coquinho para pegar coquinho, aquele coquinho catarro, né? Então era uma infância assim, muito divertida. Isso de recuperar a infância, está falando uma coisa, não só de brincadeira, você me fez lembrar também, até o meu pai me ajudava nisso muito, e minhas irmãs, de aprender a contemplar a natureza, observar. A criança precisa também aprender a observar, né? E ela está perdendo isso. Até ela está perdendo a capacidade de olho no olho. E o adulto também está se afastando da criança. Ele também tem, entre aspas, né, foi a culpa, mas é responsabilidade nisso, melhor palavra, né? Porque ele, com essa vida agitada e tal, e a criança precisa desse contato olho no olho, presencial. Presencial. Né? E a questão da pandemia também mexeu com muitas crianças, né? Porque além do estresse, o estresse da doença, né? Do que foi, né? O estresse de mortes, tudo isso, as notícias, a educação, né? Eles não vi uma criança que eu atendi, um jovem, gente, que eu tenho atendido no consultório, sempre curiosa, pergunto, né? Para saber até, que tenham gostado da educação online durante a pandemia. Não, eu gostei, me adaptei bem. Nenhum. Todos foram uma droga, não gostei. Claro, eu não estou querendo falar aqui mal das escolas, foi tudo muito rápido, tudo não foi preparado. A mudança foi drástica. Mas principalmente também porque eles começaram a sentir falta, pode ter certeza, da interação social do presencial. É porque o online traz esses problemas. Traz esses problemas. E é interessante o que você está falando, porque eu me lembro da minha infância, eu fazia instrumento musical. Olha só. Então eu fazia tambor, eu fazia tarol, sabe com quê? Com lata. Eu abria a lata, tanto a tampa como o fundo, pegava aquele saco de cimento, né? Que é um papel duro, e forrava ela, passava sabão, e deixava secar, e aquilo virava um tambor. Você deve ter tido carrinho de rolimã, essas coisas. Tudo. Então, quer dizer, e eu usava meus irmãos, como eu tinha muitos irmãos, então meus irmãos iam tocar minha banda, eu era o regente lá dos meus irmãos. Era uma coisa muito bacana mesmo.